Hoje eu vou te falar como educar os seus clientes. Se tu não entendeu o que significa como educar os seus clientes, acompanhe esse vídeo até o final para te entender um pouco mais sobre o que eu tô falando. Oi, eu sou o William e eu ajudo jogadores a se tornarem empreendedores com o Vivendo de Jogo. No episódio de hoje, eu quero contar para vocês sobre um assunto que surgiu no grupo do WhatsApp. Né? Então, se você ainda não faz parte do grupo do WhatsApp, não deixa de conferir aqui embaixo na descrição desse episódio como fazer parte do nosso grupo no WhatsApp. Porque lá a gente troca várias ideias e também a galera vai sugerindo quais os temas que eu vou falar aqui e que eu devo abordar, dando algumas sugestões também bem interessantes. O tema de hoje foi quando um dos empreendedores que estava no grupo perguntou como é que ele fazia para poder... ele reclamou, né, que ele estava tendo muito problema de atendimento com os clientes dele, que os clientes estavam mandando o WhatsApp fora do horário comercial, perguntando como é que explicava a regra e outras coisas assim que ele pensava que não deveria ser o trabalho dele, né, porque se ele tivesse que dar muita atenção para um determinado cliente, ele não teria tempo nem escala para conseguir atender muitos outros clientes. Então ele perguntou assim, como é que eu resolvo isso, né? E antes da gente ir para como realmente tu resolve esse problema do excesso de perguntas e do que a gente considera o cliente chato na visão da empresa, mas na visão do cliente, né, ele tá ali, vamos dizer, no direito dele, a gente vai falar um pouco antes sobre como educar o cliente. O que é educar o cliente? Quando eu falo em educar o cliente, eu não quero dizer, certo, que tu vai domesticar o teu cliente, certo? Muito pelo contrário. Quando eu falo em educar, é tu ensinar o cliente a como ele ser um bom cliente. Eu quero contar antes um pouco da história da Lentes pra vocês, que era um caso que a gente tinha que me chateava muito, assim, porque na Lentes a gente vendia... Antes a gente não vendia cervejas artesanais, nem nenhum tipo de bebidas. Só que daí lá por 2015, mais ou menos, foi 2015, a gente pegou e começou a vender long necks e tal, e daí depois a gente começou a vender cervejas artesanais, porque a galera gostava de beber enquanto jogava, né, pra animar um pouco ali as partidas. O que aconteceu foi que logo em seguida a gente surgiu com aquele problema, e até mesmo os jogadores mais experientes, né, ficavam muito preocupados com isso, que era a bebida perto do jogo. Se você já é um jogador experiente, tu sabe que, né, um dos maiores medos que tem, um board gamer tem ali, um colecionador, é deixar água ou qualquer líquido próximo dos jogos ou em cima da mesa. Então, e a gente ficava se perguntando como é que a gente vai resolver isso. Só que a gente deixava de lado. Então eu ficava sempre, quando eu colocava uma cerveja de 1 litro, né, que era uma cerveja artesanal que a gente tinha lá de trigo e tal, em cima da mesa, do lado de um jogo que custava 200 a 300 reais naquela época, hoje custaria, né, muito mais, eu sempre ficava com receio assim, putz, vai que esse cara aí bata desastradamente no copo e derruba em cima do jogo, né, faça isso com o Dixel, com party games, então que são jogos que tu vai ter que se movimentar muito mais, ou jogos mesmo de destreza, e eu ficava sempre com esse receio, até o fatídico dia, um cliente, enquanto ele foi passar a cerveja de litro, né, por cima da mesa para entregar a garrafa para outra pessoa, o que aconteceu? A garrafa que estava suada resbalou da mão dele, quicou na mesa, e daí o gás daquela cerveja artesanal fez com que ela explodisse e sujasse toda a toalha e enchesse a mesa de cerveja. O jogo em questão era a Ilha Proibida, né, o Forbidden Island. Ele não é um jogo muito caro, e quando o cliente viu que, né, tinha errado ali, dado uma rateada, ele ficou que nem criança quando faz bagunça, sabe? Ele ficou olhando assim, o que será que vai acontecer agora? E daí eu cheguei e falei pra ele assim, não, galera, não se preocupe e tal, a gente só vai secar aqui antes que as peças absorvam a cerveja, né, o líquido, e daí provavelmente vocês não vão conseguir terminar o jogo, por causa, a gente vai colocar elas pra secar ali e tal, né, pra higienizar elas, vamos trocar a toalha e vamos embora, tá ligado? Porque faz parte, né, do nosso custo, e a gente já previa isso, que os jogos têm essa deterioração. Mas depois daquele caso, foi quando eu parei e comecei a pensar, como é que eu vou impedir que isso aconteça de novo? Porque ali foi quando realmente tocou na minha ferida, e o jogo ele ficou, os tiles, né, as peças de papelão da Ilha Proibida, elas ficaram meio inchadas, sabe? Então, e ainda correram um risco das cartas que estavam dentro do sleeve, que pegou cerveja dentro do sleeve, né, o plástico que protege as cartas, ficou tipo uma bolsa de cerveja ali, tipo, eu consegui limpar
e o jogo, assim, tu não percebia que tinha acontecido esse acidente com ele depois. E a gente até pode falar um pouco mais sobre higienização de jogos e cuidados que tu deve ter com jogos num outro episódio. Mas o ponto foi que aquilo me fez pensar, assim, eu não quero mais ver meus jogos, principalmente os mais caros, acontecendo isso de novo. E a solução que a gente achou, até quem achou essa solução foi o meu ex-sócio, né, o Júlio Matos, que ele tava passeando lá pela Tokstok e encontrou umas mesinhas de apoio. Ela é uma mesinha de plástico de R$50, certo? Tipo, né, hoje deve estar mais caro ainda, mas é uma mesinha de 2 andares, 3 andares, na verdade, contando o último andar, e elas são feias. Tipo, eu nunca gostei muito daquelas mesinhas, mas aquelas mesinhas, elas resolveram um grande problema, que era deixar as bebidas em cima da mesa. Com as mesinhas, tanto é que a gente depois fez projetos para criar, quando a Lens abriu franquias para criar mesinhas melhores e tal, mas as mesinhas, como elas não ficavam com os copos e as bebidas no nível da mesa, toda vez que a pessoa batia com o cotovelo ou com o braço no copo, o copo que estava na mesinha, fora da mesa, nessa mesinha de apoio lateral, ele caía no chão. Então, nunca mais a gente teve problemas de copos caindo em cima da mesa. Quando eu falava para outros empreendedores, para outros lojistas que tinham, né, tabuleirias e tal, sobre isso, cara, na Lens a gente tem mesinhas laterais e o cliente, ele tem que deixar a bebida dele na mesinha lateral. Tipo, só que o normal deles fala assim, não, William, isso aí não funciona, tu nunca vai conseguir fazer isso. Tá, eu vou dizer pro cliente, não, tu não pode colocar o copo em cima da mesa. E eu dizia pra eles assim, sim, sim, realmente tu vai dizer isso pro cliente, só que não dessa forma. Eu sempre fui uma pessoa que se preocupou muito em dar um atendimento 5 estrelas para os clientes da Lens, né? Na verdade, a gente sempre falava nos treinamentos com os monitores que eles deveriam dar um atendimento 6 estrelas, porque 5 é quando a gente tinha ido mal, sabe? Então tem que ser um atendimento de excelência, assim. Só que esse ponto das mesas era um dos pontos que a galera até tinha mais, mais medo, né? Mais receio de apresentar. Como é que eu vou chegar para um cliente e dizer assim, não, cara, esse copo que tu tá na tua mão, tu não pode descansar ele na mesa. Tu tem que descansar ele, se ele for um copo de bebida, na mesinha lateral. A primeira vez parece estranho, certo? Na segunda também. Mas depois de um tempo, quando o cliente coloca a primeira vez e tu assim, olha só, até eu mesmo chegava e dizia assim, eu posso deixar teu copo aqui na mesinha do lado, porque a gente já trazia a mesinha junto com a bebida, né? Eu posso deixar teu copo aqui do lado só pra gente evitar acidentes? Daí o cara falava, tá, ok. A segunda vez que ele ia beber de novo, o que ele fazia? Ele deixava de novo o copo em cima da mesa, porque ele não tinha sido ainda educado. E depois quando chegava assim, eu posso pedir pra te colocar o copo em cima da mesa, só pra gente não cair e tal, sujar os jogos? Ele colocava. A partir dali, ele nunca mais deixava o copo em cima da mesa. Ele se ligava que ele tinha que colocar do lado. Só que isso foi muito mais difícil com os primeiros clientes. Quando a gente começou com esse processo, a galera disse, não, isso é bobagem, não, eu vou cuidar. Principalmente a galera que já era, né, jogadora e fazia isso naturalmente em casa, cuidar dos copos em cima da mesa. Só que como a gente atendia um público muito amplo, a gente não tinha como garantir que a pessoa ia ter o mesmo cuidado com os jogos que os board gamers tinham. Só que quando os nossos primeiros clientes, né, vamos pegar aqui lá os nossos 25 primeiros sócios, que eram lá né, de 2015, quando surgiram as mesinhas, começaram a colocar os copos em cima da mesa, eles criaram esse hábito, certo? Porque é uma questão de criação de hábito. Só que depois disso, todos os outros clientes começaram a imitar eles, certo? E eles mesmos, quando chegavam na Lens e eles levavam os amigos deles, eles diziam assim, cara, aqui tem essa mesinha que é pra te deixar os teus copos em cima, certo? Então eles começaram a serem replicadores daquela cultura. E aquilo que a gente tinha criado como uma coisa que seria só boa pra nós, certo? Como empresa, então, tipo, porque o cliente não ganhava nada com aquilo de colocar um copo em cima da mesa ou em cima da mesinha. Só que ele viu a importância daquilo, ele viu que aquilo também era bom pra nós e ele começou a replicar aquilo. E isso daí nos leva a um grande aprendizado que eu tive, que é a questão do estudo do vidro quebrado. Existe uma teoria psicológica que ela fala sobre crimes, né? Mas que se aplica nesse caso, que eles fizeram um teste, certo? Eles colocaram 2 carros idênticos em bairros diferentes. Um no Bronx e outro em Palo Alto. Então era um bairro pobre e um bairro rico de, né, Nova York e São Francisco. O que aconteceu? No bairro pobre,
tipo, um dia depois, uma semana depois, o carro já tinha sido depredado, quebraram as janelas, arrancaram as rodas, o motor, sabe? Tipo, tava todo pichado e tal. Enquanto no bairro rico, uma semana depois, o carro tava intacto. Só que daí os pesquisadores, eles resolveram fazer uma experiência. Eles quebraram o vidro, eles colocaram o carro lá de novo, né, os dois carros nos bairros, mas daí eles quebraram o vidro dos carros. Então tinha um vidro quebrado no Bronx e um vidro quebrado em Palo Alto. O que aconteceu? Uma semana depois, o carro que estava no bairro rico, ele também estava totalmente depredado. E daí eles se perguntaram assim, tá, mas por que aconteceu isso? O fenômeno que aconteceu ali é um fenômeno social que diz que quando as coisas estão em desordem, certo? A tendência é que as pessoas causem mais desordem, ou elas não se preocupem em manter a ordem. Então, aplicando na nossa realidade isso daí, significa que quando as coisas elas estão bem organizadas e estão acontecendo de determinada forma, as pessoas elas tendem a manter as coisas organizadas. Por exemplo, se tu entra numa loja, né, numa tabuleiria ali, né, onde todos os jogos estão novos, cuidados, nenhum manual tá dobrado, carta rasgada e etc, a tua tendência é que tu continue mantendo aquilo em ordem, né? Continue cuidando daquele jogo. Agora, se tu dá pro teu cliente um jogo sujo, rasgado, sem sleeve, com todo cinza lá, de tanto ser utilizado, a tendência é que ele deprede mais ainda o jogo, mesmo que de forma leve, tá? E na questão das mesinhas, é a mesma coisa. Porque quando ele vê que tá todo mundo com as mesinhas ao redor, que existe uma ordem, ele tende a manter essa ordem. E tem uma questão também do mimetismo social, né? Quando tu entra num local que tu não sabe como se comportar, tipo, quando tu entrava na Lentes, tu não sabia, aqui eu posso, sei lá, se imagina, tu entra num bar e tá todo mundo gritando, todo mundo subindo em cima das cadeiras, rindo e etc, a tendência é que tu também grite, que tu também ria, que tu também fale alto. Agora, se tu entra num lugar, imagina que a Lentes não era assim, tá? Tinham salas pra isso, mas tu entra num lugar e as pessoas estão todas ali em silêncio, ninguém se falando, todo mundo tomando um cafezinho, o que tu vai fazer? Tu vai ficar em silêncio também, porque tu não quer quebrar a ordem daquele lugar, tu vai se imitar pra ser semelhante aos outros. Só que tu precisa criar o teu primeiro grupo, né, que vai criar essa cultura e espalhar essa cultura. Então, quando eu falava sobre as mesinhas, a galera não conseguia entender como é que eu tinha criado essa cultura. E isso foi o que eu chamei, a galera chama de educar o cliente, mostrar, aqui dentro é assim que consome jogos de tabuleiro, é assim, é usando a mesinha, não subindo em cima das cadeiras e tal. E a gente tinha uma série de normas de conduta dentro da Lentes, que a gente pode falar isso também num outro episódio, que mantinha uma ordem lá dentro, até, né, a gente estava criando lá o melhor lugar para jogar, um lugar saudável de jogo. Só que agora, trazendo isso pro problema do WhatsApp, a gente tem o seguinte problema: o cliente, ele manda mensagem fora do horário comercial, certo? E daí, provavelmente, a pessoa, né, ali o empreendedor que tá começando, que tá querendo cativar e conquistar os seus primeiros clientes, ele vai lá e responde a pessoa fora do horário comercial. Só que o que acontece? Quando tu começa a responder a pessoa fora do horário comercial e tu começa a dar corda e tá ali porque tu quer realmente entregar um serviço de alto valor pro cliente, tu não quer que ele, né, reclame nada de ti, e tu quer agradar ele 100%, o que acontece é que tu acaba se desagradando. E depois que tu começa a atender esse cara aos domingos, aos feriados, e explicando todas as regras pra ele por áudio ou coisas assim, que acabam tomando muito teu tempo e não deixando tu ter tempo pra fazer as coisas que são realmente importantes pra tua empresa, que é desenvolver os teus produtos, buscar novos jogos, fazer propaganda e etc. O que vai acontecer é que tu vai começar a ficar infeliz pra atender esse cliente. E o que esse cliente vai fazer? Ele vai te trazer novos problemas, entre aspas, né? Porque ele vai dizer pro amigo dele, que também vai ser teu cliente, e vai dizer assim, cara, olha só, esse cara aqui é muito massa, ele me explicou a regra pelo WhatsApp, o atendimento dele é espetacular. E daí, aquele problema, aquilo depois que tu vai dizer assim, aquele cliente é ruim, né? Ele tá toda hora me mandando, ele nem lê a regra e já vem me perguntar como é que acontece tal coisa. Esse cliente, certo? Na verdade, ele é culpa tua, certo? E é por isso que tu, como empreendedor, tu tem que trazer essa responsabilidade pra ti e perguntar assim, aonde foi que eu errei? A gente brinca também em alguns cursos sobre inteligência emocional, falam sobre isso, que a gente tem
aquilo que a gente merece, né? Então a gente tem os clientes que a gente merece. Falando até dos meus primeiros clientes, né? Então dos franqueados da Lentes, no início também eu queria entregar um super valor. Então, eu atendia domingo, 24 horas por dia eu tinha um atendimento personalizado, né? Eu até usava isso como argumento de venda. Só que o que aconteceu? Que isso começou a me consumir muito tempo. E também eu não estava resolvendo realmente o problema deles. Porque no caso do cliente que pergunta sobre uma regra, tu pode responder diretamente a regra para ele. Cara, a regra desse caso ABC é essa regra aqui X, certo? Só que na próxima vez que ele alugar um jogo, ele vai te ter uma nova dúvida de regra. E na terceira vez, uma outra dúvida de regra. E se tu continuar respondendo ele, certo? E não educar ele, tu vai acabar aumentando o teu problema. Por quê? Tu tem que entender o porquê, certo? O que tá por trás do problema desse cliente. O que é que tá causando isso. Muitas vezes, esse cliente, ele tá te perguntando a regra porque tu é a referência de jogos de tabuleiro para ele. Ele não sabe que existe, por exemplo, um site como a Ludopédia, um site como o Board Game Geek. Ele não sabe também que o manual, por mais que seja, sei lá, 15 páginas, 30 páginas, como é o de um Zombicide, boa parte é imagem, sabe? Ele já se desanima só de pensar em ler. Ele não sabe que existe um FAQ na internet no site da empresa oficial. Então, quando tu começa a responder ele, perguntar assim, cara, olha só, tu já leu o manual? Aqui na Ludopédia tem alguns fóruns que tiram essas dúvidas. Porque tem jogos que são muito difíceis. O que acontece quando a carta A entra em contato com a carta X, e daí vai dar um efeito Y, certo? Tem jogos que são muito assim. E a gente mesmo da própria Lentes não sabe isso. Então a gente vai ter que ir nos fóruns e mostrar pra pessoa. Só que se tu mostrar pro teu cliente, olha só, entender por que ele tá te perguntando, né, o que tá por trás daquela fala dele ou daquela demanda dele, tu vai conseguir resolver um problema raiz, né? E isso vai resolver várias causas, né? Vários efeitos que estão no nível acima. Até para que tu possa também otimizar o teu tempo, né? E é importante, assim, como é que... Então, assim, quando o problema é o problema de regras, tu pode... Primeira coisa é tentar entender onde é que tá o problema dele, ou o que ele realmente quer, né? O que ele realmente precisa. E ao invés de só entregar para ele 100% do conteúdo, tu tentar educar ele e mostrar. Como era o caso, por exemplo, dos franqueados que eu tinha trazido antes ali, um dos casos era os manuais da Lentes. Existiam lá os manuais, mais de 100 páginas escritas sobre como fazer os processos, e muitas vezes tinham coisas que eles me perguntavam e eu tinha que responder várias vezes a mesma coisa, que estavam escritas nos manuais. E durante um treinamento com o pessoal da Caverna do Dino, né, da franqueadora lá da Barriga Verde, eles disseram assim, cara, toda vez que o franqueado me pergunta sobre uma coisa que está no manual, eu mando para ele a página do manual. Se não existe a página do manual, eu vou lá e escrevo essa página para poder enviar para ele. Porque daí tu otimiza o teu tempo e tu vai criando nele, tu vai educando ele, né, criando a cultura de, quando eu tiver uma dúvida aqui, que é a primeira coisa que eu faço, eu vou no manual. Se não tá no manual, daí sim eu peço pro meu consultor e tal, como resolver isso. E é mais ou menos a mesma coisa que tu deve fazer com o teu cliente. E não é feio. Tu mostrar isso pra ele, tu colocar isso de uma maneira também cuidadosa, assim, porque tu tem que entender que ele tá começando. E quando tu começou também tem que ter uma questão de empatia, né? Então entender o momento que ele tá e dar o conselho pra ele da maneira mais afável, né, possível. Outra questão, que é a questão de ainda atender os clientes fora do horário comercial. Isso daí é uma questão que a gente tem muito problema, até mesmo se tu trabalha hoje, né, se tu trabalha com equipes e tal, a galera mandar e-mail fora do horário comercial, WhatsApp, grupo do WhatsApp da empresa, né, da firma lá, vai lá e manda 8 horas da noite uma mensagem. Só que assim, quando tu responde essa mensagem, tu tá dando um sinal, né, tu tá criando um comportamento na pessoa de que ela pode te mandar uma mensagem às 8 horas que tu vai responder. No momento que tu não responde essa mensagem, tu começa e tu dá um tempo, ou até mesmo tu começa a colocar esses limites de atendimento, tu tá criando um comportamento assim, eu não posso mandar uma mensagem, eu posso mandar uma mensagem pro William às 8 horas, mas ele só vai me responder em horário comercial. E tu vai ver quando tu começa a fazer isso, a pessoa ela começa a entender essas regras
regras implícitas. E mesmo que se a regra implícita não estiver funcionando, tu pode dizer pra pessoa, oi fulano, tu atende ela, principalmente se é um cliente novo, eu já falo um pouco sobre clientes novos, tu vai dizer assim, fulano, a gente atende das 7 até as 6, por exemplo, mas, como é a tua primeira vez e tal, né, tô te dando aqui essa coisa, é em caráter de exceção, mas depois tu reforça isso, porque todo o combinado não sai caro, certo? O combinado nunca sai caro, e isso é muito importante de saber, porque de vez em quando a gente acaba se omitindo para tentar agradar todo mundo, certo? Todos os clientes, e isso daí acaba pesando só para ti. E a relação tua com o cliente, ela tem que ser uma relação de ganha-ganha. No livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, o autor ele fala sobre essa relação de ganha-ganha, que uma boa relação é onde, né, os dois saem felizes, né? Uma relação ganha-perde, que é onde só um lado sai ganhando e o outro sai perdendo, não é uma boa relação, porque ela não é uma relação que vai ser duradoura. E a relação perde-perde, né? Quando os dois lados saem tristes, tu diz assim, não, já que eu vou perder, eu vou te levar pra baixo também, sabe? Essas coisas assim. Então a gente sempre tem que buscar relações ganha-ganha. E pra uma relação ganha-ganha acontecer, ela tem que ter um comprometimento de 50% de cada lado, né? Não 75% de um lado, 66% de um lado, não, ela tem que ser 50 ou 50. Então, no momento que tu lê a regra pro cliente, ou que tu atende ele no teu horário de lazer e coisa assim, essa relação não tá balanceada. Então, tu vai ter que balancear, ter bastante empatia, conseguir compreender um pouco melhor esse momento para poder entregar realmente, e até muitas vezes tu falar pra ele assim, cara, principalmente depois que tu já tem um pouco mais de intimidade, assim, eu agora não tô no horário de atendimento e tal, mas eu vou te dar esse retorno logo que eu puder. Quando a gente tá falando de clientes novos, isso é um pouco diferente, certo? Porque tu tem que cativar esse cara, né? Tu tem que trazer ele pra perto de ti, e ele tem que ter realmente esse fator uau, assim, né? Tipo, o wow factor lá, dizer assim, que baita atendimento, isso aqui é muito legal, porque ele vai gostar também, os jogos de tabuleiro são muito legais, e o teu atendimento tem que ser muito legal, e tudo tem que estar perfeito nessa equação para que ele realmente se torne um fã depois. Só que para que isso aconteça, quando o cliente é mais novo, tu até vai abrir algumas pequenas exceções e tal, na questão do atendimento, tu não vai ser tão rígido, vai ser mais tranquilo, porque é que nem um bebê, né? Então tu tá criando ali tipo um filho, então no começo tu vai pegar no colo, tu vai colocar ali, mas tu tem que ensinar ele a andar, porque se tu continuar pegando ele no colo por muito tempo, ele vai se transformar num filho mimado, e daí esse filho mimado é o que vai te trazer problemas lá na frente. Só que existem clientes que eles já são clientes que não são tão bons, certo? Só que eles não são tão bons pra ti, porque a questão do cliente dos sonhos é uma tática, assim, é tu desenhar o teu cliente dos sonhos. Tu diz assim, cara, o cara que eu quero atender, ele é assim, ele é o board gamer, ele já conhece de jogos, já sabe todas as regras, é uma pessoa da classe XYZ, mora no bairro XPTO lá, esse é o cliente que eu quero atender. E daí, tu vai se esforçar para atrair esses clientes, tanto com as tuas campanhas de marketing, quanto também com atendimento. Porque quando a gente no início está querendo ganhar cliente, a gente quer agradar todo mundo. E daí, muitas vezes a gente acaba perdendo tempo com um cliente que não é o nosso cliente dos sonhos. Só que daí a gente acaba se submetendo a relações que são abusivas mesmo, né, de parte do cliente com a empresa. Ou vice-versa também, né? Isso acontece também como cliente, porque todos nós somos clientes e a gente não pode se esquecer disso. Por que tu tá tentando agradar essa pessoa, certo? Porque tu tem que saber muitas vezes dizer não. Dentro da Lendis, a gente tinha tipos de clientes que a gente não queria. Que eram pessoas, por exemplo, que entravam alcoolizadas na Lendis já, ou que bebiam demais, por exemplo, e faziam algum tipo de bagunça. Esse cara era um tipo de cliente que eu não queria. Eu queria ali a galera que queria se divertir, que queria estar em família. Então esse cara era um cara que eu não fazia esforço pra agradar ele, entendeu? Uma das dicas que eu posso te dar é tu desenhar muito bem o teu cliente ideal, certo? E depois que tu tiver desenhado esse cliente ideal, que é aquela pessoa que tu não se importaria, né, que tu gosta de estar ali ajudando e tal, que pra mim são board gamers que querem empreender, realmente, né, meu cliente ideal não é o cara que não sabe o que é empreendedorismo, ou o cara que, sei lá, acha que jogos não são legais, sabe, tipo coisas assim. Esse cara pra mim não é o cliente ideal. Ele pode querer, sei lá, comprar de mim ou fazer alguma coisa, mas não é a pessoa que eu quero atrair pra perto de mim. Então depois que tu pegar esse cliente ideal, tu tiver ele na tua cabeça, tu vai começar, e até mesmo tu ter vendido pra um e souber quem é, tu vai chegar pra ele e tu vai pensar assim, quais são as necessidades dessa pessoa. Existe um conceito de startups chamado
Product Market Fit, criar um produto direcionado ao mercado. E a base da pirâmide de todo o produto direcionado ao mercado é tu pegar uma dor do cliente e resolver aquela dor, certo? Só que tu vai ter que estudar a tua persona, né, o teu público-alvo, e tu vai perguntar assim, qual é a dor dele, certo? Qual a necessidade dele? Tipo, esse cara ele quer jogar jogos de tabuleiro, ou ele quer jogar esses jogos que ele ainda não conhece, certo? Essa é a dor dele. E como é que eu vou resolver isso? As soluções são N, certo? Pode ser através do aluguel, através de uma mentoria, através da compra de jogos, tem uma série de formas de resolver isso. Depois que tu criou o teu cliente ideal e tu começou a ter ele, tu realmente conheceu lá o Gustavo, esse daqui é o meu melhor cliente, né? Então tu vai chegar e tu vai perguntar pro Gustavo, porque esse é o jeito mais simples, certo? Por incrível que pareça, de tu saber o que o teu cliente precisa, ou o que tu tá fazendo, ou o que tu pode fazer por ele, certo? Que ele vê muito valor. Porque é comum nas empresas a gente perder 80% do nosso tempo fazendo uma coisa que só traz 20% de resultado. Isso é o que a gente chama da regra de Pareto, ou a regra do 80-20, né? Que essa regra diz que 20% das coisas que a gente faz, elas trazem 80% dos resultados. Hoje, na tua empresa, provavelmente isso pode estar acontecendo, na empresa que tu trabalha mesmo, ou até no negócio de jogos de tabuleiro que tu está fazendo. Tu acaba perdendo, 80% do teu tempo fazendo uma coisa que não é essencial. E uma das coisas para que a gente possa ter, né, paz de espírito e saúde mental é a gente focar no essencial, naquilo que tu tem que fazer, naquilo que só tu sabe fazer. Por isso que quando tu tiver o teu cliente ideal, tu vai chegar e tu vai fazer 2 perguntas muito simples para ele. A primeira pergunta é para te acabar com aquilo que tu não deveria fazer, certo? Com aqueles 80% lá que tu tá perdendo tempo. Que tu vai perguntar para ele assim, Gustavo, o que eu faço hoje que tu acha que eu não deveria estar fazendo? E ele pode acabar te dizendo, eu acho que tu faz isso, ou tal, etc. Sei lá, tu tá perdendo muito tempo com isso, ou coisa assim. E a segunda pergunta que tu deve fazer, mas é uma pergunta de muito valor, é, Gustavo, o que eu faço hoje que se eu deixasse de fazer, tu sentiria mais falta? E quando ele te responder essa pergunta, é aí onde tá aqueles 20% que tu deve focar. É ali que tu tem que dar foco. Porque tu pode deixar de fazer aquela outra coisa que ele disse no início. Porque aquilo ali é uma coisa que não é essencial para ele. É essencial para ti. Só que quando tu foca nesses 20%, é aí onde o teu produto começa a melhorar. Porque existem várias áreas de melhorias na tua empresa. Principalmente numa empresa que está começando. E tu tem que focar naquilo que traz valor para o cliente. Então, muitas vezes, tu deixar de atender a regra do cara pelo WhatsApp, ou tu não atender ele 24 horas por dia, isso não é a coisa de valor. Agora experimenta tu não mais entregar jogos, ou tu não emprestar mais os teus jogos para os teus clientes. Aí eles vão sentir a dor. Então, tu tem que saber diferenciar o que é uma métrica primária de uma métrica secundária, né? Então, o que é essencial daquilo que é um desejo apenas, né? Mas não uma necessidade. E depois que tu tem a clareza de quem é o teu cliente ideal, tu não vai mais se importar quando tu perder um cliente que pra ti é ruim, que não é o teu cliente ideal. Porque tu vai saber que tu vai investir o tempo em convencer uma pessoa a comprar de ti, para que ele se conecte contigo e com a tua marca, com clientes que realmente agreguem valor para ti e que vão te ajudar nessa tua caminhada e que vão criar aquela comunidade de fãs, né, que é tão importante para o sucesso do teu negócio. Como eu disse antes, né, na Lens a gente tinha pessoas que a gente não queria agradar e ok, tanto que hoje nas redes sociais tem pessoas que deixam de seguir a Lens, né, dão um unfollow lá. E esse tempo eu tava conversando com um franqueado e ele disse assim, cara, olha só, as pessoas deixaram de seguir. E eu disse, cara, que bom que deixou de seguir. Porque esse cliente, todo cliente que entra no nosso Instagram, ele só tem 2 caminhos, certo? 2 decisões que ele tem que tomar. Ou ele vai comprar da gente, ou ele não vai comprar da gente. E esse cliente, ele tomou hoje, nesse dia, a decisão de não comprar de nós. E é super ok, porque a gente não tem como agradar todo mundo. E eu não vou ficar chorando por esse cara que me deu um follow. William, mas tu é muito trouxa, não sei o que. Tá. Não sou trouxa. Só que eu vou focar meu tempo em entender quem é esse cara que tá curtindo todos os meus posts, quem é esse cara aqui que tá gostando do serviço que eu tô prestando e como é que eu faço para criar mais pessoas iguais a ele.
perguntando pra ele, né, fazendo essas entrevistas, pra replicar esse cara bom que eu gosto de atender e que gosta de ser atendido por mim. Então, porque muitas vezes a gente quer agradar todo mundo e perde todo, 80% do nosso tempo, com aquele cara que não gosta da gente, e daí fica correndo atrás dele, querendo agradar ele e tal, e se ele não vê valor no teu serviço, então não adianta perder teu tempo com ele, aceita que dói menos, né? Então, que tu não vai conseguir agradar ele e foca naquela galera que tu quer conquistar, né, na galera nova e tal, mas naquele teu bom cliente em criar outras pessoas, porque é através do feedback dele, com ciclos de teste rápido, que é isso que o Product Market Fit lá fala, que tu vai poder criar um produto excelente. Para resolver também a questão do WhatsApp, lá no grupo, a gente ainda deu outras 2 dicas, né? A primeira dica é utilizar vídeos do YouTube, assim como para os franqueados eu usava os manuais da Lens, onde eu mandava a página lá, você pode mandar vídeos do YouTube, link de vídeo do YouTube. Não é feio o vídeo que tu mandar pro teu cliente não ser um vídeo da tua empresa. Por quê? De novo, o que tu faz que gera valor pro teu cliente? É vídeo no YouTube? É explicação de regra? Ou é o aluguel de jogo? Ou é servir para ele o jogo na mesa numa tabuleiria? Ou entregar o jogo rápido num e-commerce, né? Então o que é? Provavelmente não é fazer o vídeo no YouTube. E o vídeo no YouTube, quando tiver tempo sobrando, tu vai lá e faz, ou faz uma parceria com um cara, né, que coloca o logo da tua marca, como a gente fez com a Nerdvana TV, né? Então foi assim. Tu tem que focar no essencial. Outra coisa importante que a gente fez também foi utilizar as respostas automáticas do WhatsApp, porque tu vai ver que todas as objeções dos clientes, elas são sempre semelhantes. Ah, qual o teu horário de atendimento? Ah, como é que eu faço pra devolver? Qual o preço do não sei o quê? Ou até mesmo dos jogos, de vez em quando, assim, perdi uma pecinha, o que eu faço agora? Não sei o que, sabe? Geralmente são semelhantes. E se tu ir listando num arquivo TXT lá as perguntas, uma hora tu vai criar um FAQ da tua empresa. E daí tu vai ter todas as perguntas listadas e isso vai agilizar muito o teu atendimento. Porque, assim, colocar um atendimento totalmente automatizado, ninguém gosta, fica muito frio. Você que está começando sua empresa agora, não é o ideal, porque tu tem que criar esse relacionamento, tu tem que criar fãs de verdade, que vão depois replicar tudo aquilo que tu, né, que tu tá, teu formato de atendimento e tal, etc. Aquelas respostas vão ajudar muito a tu ter uma escala necessária inicial, porque no início, tu vai fazer coisas não escalonáveis. Os caras do Airbnb, no início da empresa, eles iam de casa em casa tirando fotos eles mesmos dos apartamentos. Tu acha que isso é escalonável para uma empresa que tem apartamentos no mundo todo? Não é escalonável, mas eles começaram lá para entender qual era a dificuldade que a pessoa tinha, por que ele não conseguia tirar uma foto boa, ou o que era importante para o cliente dele, né? Depois que ele entendeu isso, ele começou, agora daqui eu posso escalar, porque eu tenho que fazer isso. Porque quando tu vai escalar, se tu tiver um sistema ruim mesmo de atendimento, quando tu for escalar, principalmente numa questão de atendimento automatizado, tu vai escalar um sistema de atendimento ruim. Se tu tiver um sistema de atendimento bom e que o cliente gosta e fica feliz, na hora que tu for automatizar isso e escalar, tu vai escalar as coisas boas também. Outra dica também bem importante que eu gostaria de dizer para te não sair desse vídeo e ser uma pessoa que não pensa, né, e sai colocando tudo na prática nos extremos. Né? Então chegar lá e na próxima vez que teu cliente mandar uma mensagem fora do horário comercial, tu dizer pra ele assim, não vou te atender agora, porque o William disse lá no vídeo que é assim que eu tenho que te educar, fica ali no cantinho da vergonha chorando. Tipo, não faça isso, entendeu? Porque tu precisa ter aquilo que eu também citei em algum momento, inteligência emocional, empatia, entender que tu também é um cliente, né? O que eu quero dizer é que tu não tem que ser extremo, né? Tu tem que saber diferenciar o cliente novo daquele cliente que já tá há mais tempo e conhece as regras e tal, né? Porque muitas vezes as pessoas fazem as coisas erradas porque elas não sabem, porque não houve um combinado antes, né? Você falhou na sua comunicação. Traga esse problema pra ti mesmo, né? E vê assim, onde é que eu tô errando na minha comunicação? Onde é que eu tô... por que ele acha que eu devo explicar as regras pra ele, porque ele acha que eu devo atender ele 24 horas por dia, né? Eu disse isso em algum lugar, eu vendi isso. Se tu vendeu isso, tu tem que entregar. Agora, se tu não vendeu, por que ele acha isso? Então, vou esclarecer isso aqui pra ele. Sempre numa comunicação amigável, pra não perder aquela pessoa, sabe? A gente vai falar depois, fazer um outro vídeo sobre como, né, atender bem os clientes, até pra fazer aqui uma retratação pra esse vídeo, porque esse vídeo, ele é bem pra como o empreendedor não ser escravizado pelo próprio negócio, né? Então é isso, é focar no essencial, é saber dizer não, né? É não querer agradar todo mundo. Por último, que eu acho mais importante pra mim, que eu senti enquanto eu fazia aqui esse episódio, é agradecer aos clientes da Lens, né? Porque se não fosse todas aquelas pessoas, aquelas milhares de pessoas que passaram pelas mesas da Lens, tudo isso não teria sido possível. Foi através da criação de contatos reais
né, de criar amigos. Então faz parte, um dos valores da Lendis é fazer amigos pra vida toda, fazendo com que os mentores fizessem parte da mesa, de gente se ajudando dentro da Lendis, né, de criando realmente uma comunidade, então de fãs, né, de pessoas que gostam da marca, tem pessoas que espalham também a marca, né, que vestiam essa camisa, porque a gente ajudou, a gente também educou, mas, né, assim como um bom pai, né, uma boa mãe educa, né, então com muito amor, também com muita piada, porque isso faz parte do nosso carisma, né, tá ali sempre na zoeira, brincando, na broderagem ali, então todo mundo ser parceiro, todo mundo ser irmão ali, irmã, isso é uma característica nossa, e criar esse grupo de pessoas semelhantes, de pessoas legais, fez com que a gente pudesse crescer e com que aquele modelo que a gente acreditava de atendimento, né, de espaço, criar um ambiente saudável para todo mundo, isso foi possível, né, tanto é que a gente não tinha problemas que muitas vezes loja de card games acabam tendo, né, que é uma comunidade tóxica, ou que é machista e etc, essas coisas assim, a gente não tinha dentro da Lendis isso, porque a gente educou o nosso cliente, né, a gente soube no momento certo dizer pra ele assim, cara, isso aqui não é legal, ou vamos conversar aqui, tem isso, ou até muitas vezes na brincadeira, né, como era o caso de, vou deixar aqui só pra evitar acidentes, né, então nesses pequenos detalhes a gente foi colocando, e toda vez que a gente tinha um cliente ruim, eu parava e olhava assim, o que foi que eu fiz de errado? Como é que eu poderia ter comunicado de uma forma melhor para que aquela pessoa, porque muitas vezes quando a gente corrigia o cliente, ele ficava assim, William, desculpa aí, cara, é isso aí mesmo, sabe? Por quê? Porque eu tava atraindo os clientes dos meus sonhos para perto de mim. Então, se você foi cliente da Lendis em Porto Alegre, ou é cliente da Lendis ainda em Porto Alegre, eu queria agradecer também por fazer parte disso, e num próximo vídeo a gente vai falar aí sobre como a gente criou uma comunidade de fãs que são essenciais, né, pro crescimento de todo o negócio de nicho. Se esse vídeo fez sentido pra ti, comenta aqui embaixo qual foi a dica mais importante e não deixe de compartilhar ele com teu sócio, com aquela pessoa que vai estar junto contigo nessa jornada aí de se transformar de um jogador em um empreendedor de sucesso. Certinho, pessoal? Muito obrigado pelo seu tempo e até a próxima.